Olha, a gente volta a Brasília. A Advocacia Geral da União solicita ao Comitê Olímpico Brasileiro e à Confederação Brasileira de Vôlei a instauração de um processo disciplinar contra o jogador Wallace. Repórter Luciana Verdolim traz as últimas informações. Essas denúncias vêm ganhando cada vez mais forças, as críticas ao atleta. O que pode acontecer a partir de agora, Luciana? Olha, ele pode ter bastante problema, Thiago. Ele pode ser multado, a multa pode chegar a quase R$100 mil e ele pode ser, inclusive, banido do esporte olímpico. A Advocacia Geral da União ficou sabendo aí das postagens. Essa informação foi recebida aqui pelo Palácio do Planalto logo que começou a enquete que foi proposta pelo jogador. O que ele fez nas redes sociais? Publicou uma enquete perguntando se alguém teria coragem de atirar na cara do presidente Lula. Isso incomodou muito, não só ministros, mas também o Gabinete de Segurança Institucional aqui da Presidência da República. A AGU apresentou representação ao Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro e à Confederação Brasileira de Vôlei. Pelas redes sociais, ele já se desculpou. O Wallace, ele disse que a postagem realmente foi infeliz, que ele nunca teve o desejo de incentivar a violência, mas mesmo assim ele foi suspenso do clube que defende, o Cruzeiro, e essa suspensão é por tempo indeterminado e agora deve responder às instituições. A AGU aponta a violação do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e do Código de Conduta Ética do COB, uso indevido de expressões discriminatórias e incentivo de práticas de ato de violência por meio das redes sociais. As manifestações de ódio, segundo a AGU, não podem ser amparadas no direito que todo brasileiro tem da liberdade de expressão. Ainda de acordo com a Advocacia Geral da União, esse argumento não poderá ser utilizado, por isso a AGU pede, inclusive, punição rigorosa. Pois é, vamos continuar acompanhando, né, Luciana, todo esse processo aí em Brasília. Você vai voltar nessa programação, na programação da Jovem Pan, no Jornal da Manhã, e seguindo com os nossos comentaristas, falando sobre esse assunto. Diogo Schelp, no caso, foi um atleta, repercussão muito grande, mas nos últimos anos a gente vem acompanhando muitas questões envolvendo pessoas que fazem postagens nas redes sociais. Até que ponto, né, vai a liberdade de expressão e o discurso de ódio, como a Luciana falou? Muito bem observado, Thiago. É justamente a necessidade de existir um limite, né? Eu sou um grande defensor da liberdade de expressão, acho que todo assunto deve ser permitido, discutido, enfim, o debate público deve ser livre. No entanto, há algumas linhas que precisam ser estabelecidas. Para mim, uma linha clara é a linha da incitação ao crime ou da incitação à violência. Isso é algo que não se deve transigir, com o qual não se deve transigir de forma alguma. Ainda mais num contexto como o que a gente tem no Brasil atualmente, ou dos últimos anos, que é um contexto em que a violência política, a violência com motivação política, existiu, e não de maneira apenas assim, leve, intransigente, né, incipiente. A gente pode lembrar que o próprio episódio em que o ex-presidente Bolsonaro, na época candidato à presidência, foi de fato atacado, sofreu um atentado à vida, motivado justamente por esse ódio ao opositor, o ódio à política. Então, esse é um claro episódio em que se vê que um candidato ou mesmo alguém que ocupa um cargo importante, um líder político, pode ser vítima de um atentado por pessoas, às vezes, desequilibradas, mas que são incentivadas por esse contexto de polarização. A própria caravana de Lula, na época, uma caravana em 2018, no início também, que foi atacada a tiros, até hoje, num episódio sem esclarecimento. Teve também outros episódios no ano passado, ao longo da campanha, em que pessoas, né, que apoiavam determinado candidato foram atacadas por outras em discussões políticas que, obviamente, estão nesse contexto. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de declaração na internet, mesmo que se diga depois que foi uma brincadeira, não se deve aceitar, porque muitas vezes pode levar pessoas a realmente cometer atos desse tipo. Kobayashi, qual a gravidade do caso? O que é preciso ser levado em conta?
É de muita gravidade essa declaração, uma declaração muito infeliz, não deveria ter sido feita nesta proporção, porque figuras públicas são influenciadoras, né? E tem ali um impacto social muito grande cada palavra que é dita numa rede social dessa. Mas algo que deve ser levado em conta é de que, aparentemente, o Wallace é um atleta primário, vamos dizer assim. Ele não tem um histórico de discursos desta natureza. E em processos administrativos, como é a natureza de um processo disciplinar, há de se levar em conta a necessidade de uma progressão, de um caminho de progressão, de gravidade de punições. Não é na primeira oportunidade que ele deve ser banido do esporte. É necessário que haja um caminho de advertência reservada, advertência pública, depois se reiterar dessa manifestação, que haja uma suspensão, e só em fatos gravíssimos de reincidência, se assim a gente pode dizer, é que há uma necessidade de uma punição mais grave. A gente precisa respeitar esse caminho justamente para que haja, antes de uma punição, um ensino, que haja uma natureza pedagógica nesse processo disciplinar, porque muito melhor do que punir é ensinar.